Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje temos muitos assuntos importantes para abordar. Então vamos iniciar falando sobre o relatório apresentado pelo ministro da Defesa russo sobre como teria sido o desempenho da Rússia no conflito até agora. Sergei Shoigu afirmou que as forças russas assumiram o controle de 547 km² de território em áreas que a Rússia chama de novas regiões. Esse termo se refere a 4 regiões ucranianas que Moscou diz ter anexado, mas que continuam sendo um ponto de discórdia internacional. Shoigu falou, durante um encontro com comandantes militares, que as forças ucranianas estavam recuando em toda a linha de frente e que as tropas russas estavam rompendo uma rede de fortalezas ucranianas. Ele afirmou que em 2 semanas as forças russas teriam libertado, essa foi a expressão que ele usou, tá? Afirmou que eles libertaram assentamentos na região de Donetsk, uma das áreas que a Rússia alega ter anexado. Por outro lado, o comandante ucraniano afirmou que o que houve foi que as tropas de Kiev se retiraram para novas posições a oeste de 3 vilarejos na linha de frente oriental. As regiões em questão foram incorporadas pela Rússia em setembro de 2022, 7 meses após o início do conflito, apesar de Moscou não controlar completamente nenhuma delas. A Ucrânia denunciou essas anexações como ilegais e, como vocês sabem, afirmou que seu objetivo é expulsar todos os soldados russos de seu território, incluindo da Crimeia, que Moscou já havia anexado em 2014. Ainda na Rússia, a Agência de Segurança do país, a FSB, afirmou que seus agentes mataram um sabotador que teria sido recrutado pela Ucrânia e planejava atacar com explosivos um terminal de combustível no noroeste russo. Segundo a FSB, o homem era um cidadão da Rússia recrutado pela inteligência militar ucraniana para realizar o ataque na região de Leningrado. Segundo os relatos da FSB, ele foi morto após atirar contra os agentes de segurança. De acordo com a agência de segurança russa, o homem havia entrado na Rússia a partir da Lituânia em março, após receber treinamento por lá. Em resposta, Vilmantas Vidkalkas, chefe do Centro Nacional de Gestão de Crises da Lituânia, negou a acusação. Ele afirmou que a Rússia tem conduzido campanhas de desinformação e provocações para aumentar as tensões entre as sociedades e cobrir suas ações agressivas. Vitralkas acrescentou que esse é um exemplo dessas atividades que tem como objetivo desestimular o apoio que a Lituânia dá aos ucranianos. Bom, até o momento em que gravei esse vídeo, a Ucrânia não havia comentado o assunto. Vamos para o Reino Unido. Não são apenas as manifestações públicas que estão criando problemas para o primeiro-ministro por sua medida em relação à deportação. O grupo de direitos humanos Asylum Aid desafiou legalmente a política do governo britânico de enviar requerentes de asilo para Ruanda, que, na verdade, representa uma queda de braços com o poder judiciário. A nova lei, que foi aprovada no mês passado, procura anular uma decisão anterior da Suprema Corte do Reino Unido que considerou o esquema ilegal. O Asylum Aid afirmou que o documento de política do governo, que considera Ruanda um destino seguro, é inconsistente com a nova lei, que permite aos requerentes de asilo o direito de apelar, embora em circunstâncias muito limitadas. A diretora executiva do Asylum Aid, Alison Pickup, destacou que a ação foi movida para garantir que o governo britânico considere adequadamente os casos individuais contra a remoção para Ruanda, especialmente se os requerentes forem enviados de volta ao local de onde fugiram. Essa situação, gente, é super interessante porque acaba demonstrando a importância de controles para que os estadistas não tomem decisões usando apenas a pressão da opinião pública. Nesse caso específico, embora os estados devam priorizar sua segurança, é importante que haja mecanismos de pesos e contrapesos em vigor para garantir que as decisões sejam tomadas com base em avaliações racionais e ponderadas, evitando respostas impulsivas a pressões políticas. Mudando de assunto, temos uma situação um tanto quanto tensa que pode ser explosiva na Ásia. Eu estou falando da já conhecida tensão entre China e Filipinas, que mais uma vez se manifestou com navios chineses atacando embarcações filipinas com jatos de água. Em relação a isso, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou que os danos causados a embarcações filipinas e os ferimentos sofridos por suas tripulações no mar da China Meridional são um comportamento irresponsável que diz respeito ao direito internacional. Ele se pronunciou sobre a recente escalada de tensão envolvendo a China, quando a guarda costeira chinesa utilizou canhões de água contra navios das Filipinas, provocando a indignação do governo filipino. Ele fez essa declaração durante uma coletiva de imprensa no Havaí. Austin ainda disse que os Estados Unidos continuarão a apoiar as Filipinas como estipulado no Tratado de Defesa Mútua de 1951 e destacou que o compromisso dos Estados Unidos com o país é inabalável. O secretário de Defesa das Filipinas, Theodore Lawson Jr., evitou especular sobre as condições em que Manila poderia invocar o tratado e afirmou que isso seria uma decisão política. O tal tratado, gente, de 1951, prevê que ambos os países, Estados Unidos e Filipinas, devem se defender em caso de ataque, inclusive no mar da China Meridional,
E é claro que isso acaba contribuindo para aumentar a tensão em uma disputa de poder que já vem de longa data. A China, como vocês sabem, tem reafirmado sua reivindicação territorial sobre a maior parte dessa região, que, como sabemos, é uma importante rota de comércio global. Bom, gente, agora temos um evento que aconteceu na África realmente bem notável, mas também significativo das mudanças geopolíticas que estão ocorrendo no Sahel. De acordo com um alto funcionário de defesa dos Estados Unidos, militares russos entraram em uma base aérea em Níger que abriga tropas dos Estados Unidos. Imaginem a cena. Isso aconteceu depois que a junta nigeriana decidiu expulsar as forças americanas. Como já comentamos aqui no canal, os oficiais militares que controlam o país africano pediram aos Estados Unidos que retirassem cerca de 1.000 soldados do país. Um alto funcionário de defesa dos Estados Unidos, falando sobre condição de anonimato, disse que as forças russas não estavam interagindo com as tropas americanas, mas usavam um hangar separado na base aérea 101, próximo ao aeroporto internacional de Ori Hamari, na capital Niamey. O movimento dos militares russos colocou tropas dos Estados Unidos e da Rússia bem próximas, no momento em que a rivalidade militar e diplomática entre as duas nações está bastante tensa, principalmente por causa do conflito na Ucrânia. Isso também levanta questões sobre o futuro das instalações americanas no país após a retirada. O que vai ser feito delas? Será que os russos vão ocupar essas instalações? Segundo o funcionário americano anônimo, a situação não é ótima, mas a curto prazo é administrável. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, minimizou os riscos para as tropas americanas ou a possibilidade de que os russos pudessem se aproximar do equipamento militar dos Estados Unidos. Vejam só o que ele disse. Os russos estão em um complexo separado e não têm acesso às forças dos Estados Unidos nem ao nosso equipamento. Eu sempre me concentro na segurança e proteção de nossas tropas, mas por enquanto não vejo um problema significativo aqui em termos de proteção de nossas forças. Os Estados Unidos e seus aliados têm sido forçados a mover tropas para fora de vários países africanos após golpes que trouxeram ao poder grupos ansiosos para se distanciarem dos governos ocidentais. Além da saída iminente do Níger, as tropas dos Estados Unidos também deixaram o Chad recentemente, enquanto as tropas francesas foram expulsas do Mali e de Burkina Faso. Ao mesmo tempo, a Rússia está tentando fortalecer suas relações com as nações africanas, apresentando Moscou como um país amigo sem nenhum passado colonial no continente. O Mali, por exemplo, acabou se tornando nos últimos anos um dos aliados mais próximos da Rússia na África, com o grupo de mercenários Wagner atuando lá para combater insurgentes jihadistas. A Rússia já descreveu as relações com os Estados Unidos como abaixo de zero. Isso é claro por causa da ajuda militar e financeira de Washington à Ucrânia. Mas essas bases são americanas mesmo ou foram cedidas? Bom, os Estados Unidos construíram a base aérea 201 no centro de Níger a um custo superior a 100 milhões de dólares. A decisão de Níger de pedir a remoção das tropas dos Estados Unidos ocorreu após uma reunião em Niamey, em meados de março, quando altos funcionários dos Estados Unidos levantaram preocupações, incluindo a chegada esperada das forças russas e relatos de que o Irã estava buscando matérias-primas no país, incluindo urânio. Embora a mensagem dos Estados Unidos aos funcionários nigerinos não tenha sido um ultimato, ficou claro que as forças dos Estados Unidos não poderiam estar em uma base com as forças russas. Eles não receberam isso bem, disse o funcionário. Um general americano de 2 estrelas foi enviado a Níger para tentar organizar uma retirada profissional e responsável. Embora não tenham sido tomadas decisões sobre o futuro das tropas dos Estados Unidos em Níger, o plano é que elas retornem às bases de comando africano do ISEUA, que é localizado na Alemanha. Ainda na África, um ataque aéreo matou pelo menos 9 pessoas, incluindo 7 crianças, em um campo de deslocados na cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo. E isso foi confirmado por um oficial local. Não está claro quem foi o responsável pelo ataque. Uma ofensiva de 2 anos pelo grupo rebelde M23, apoiado por Ruanda, se aproximou de Goma nos últimos meses, fazendo com que milhares de pessoas buscassem refúgio na cidade. O chefe do distrito Lac Vert, onde o ataque aéreo ocorreu, Dedeze Mitima, disse à imprensa que viu os corpos das 7 crianças e dos 2 homens. Ele também mencionou que várias outras pessoas ficaram feridas e que o número de mortes pode aumentar. Outro incidente trágico também aconteceu no Sudão, onde um ataque a um comboio humanitário do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Darfur do Sul matou 2 motoristas e feriu 3 funcionários. Segundo a Cruz Vermelha, a equipe estava voltando de Laíba após avaliar a situação humanitária das comunidades afetadas pela violência armada na região. Mais de um ano de guerra entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido deslocou pelo menos 8,5 milhões de pessoas. O conflito atingiu a capital e desencadeou ondas de violência étnica na região ocidental de Darfur. A Cruz Vermelha não atribuiu as mortes a nenhum grupo específico e pediu a proteção imediata de todos os civis, incluindo trabalhadores humanitários e profissionais médicos.
Tom Parriello, enviado especial dos Estados Unidos para o Sudão, lamentou a situação, dizendo no X, no antigo Twitter, que as mortes dos funcionários da Cruz Vermelha evidenciam o terrível custo da guerra. Ele destacou que esses funcionários dedicados se tornaram vítimas da violência e do sofrimento que estavam tentando amenizar. Bom, gente, voltando para a Europa, a União Europeia e a OTAN condenaram a Rússia por lançar ataques cibernéticos contra a Alemanha e a República Tcheca. É isso mesmo, Joseph Borrell, chefe da política externa da União Europeia, afirmou que a campanha cibernética maliciosa mostra um padrão contínuo de comportamento irresponsável por parte da Rússia no ciberespaço. Isso ao atacar instituições democráticas, entidades governamentais e provedores de infraestrutura crítica na União Europeia e além. A OTAN usou uma linguagem igualmente crítica, exigindo que Moscou cumpra suas obrigações internacionais e ainda ressaltou que a aliança empregará as capacidades necessárias para deter, defender-se e combater todo o espectro de ameaças cibernéticas. Ambos colocaram a culpa no APT-28, um grupo de espionagem cibernética vinculado ao Serviço de Inteligência Militar da Rússia. Na Alemanha, o grupo é acusado de comprometer contas de e-mail de membros do Partido Social Democrata, a força principal da coalizão governante. Já na República Tcheca, o grupo teria avisado algumas instituições estatais explorando uma vulnerabilidade anteriormente desconhecida no Microsoft Outlook. As declarações da União Europeia e da OTAN surgiram quase simultaneamente, isso depois que os dois países publicaram suas descobertas. Esse anúncio chega em meio a uma atmosfera de alta tensão na Europa Oriental e Setentrional, devido aos perigos da guerra híbrida russa. Recentemente, países como Estônia, Letônia, Lituânia, Suécia e Finlândia alertaram sobre a interferência em sinais de GPS que, como comentamos aqui no canal, forçou a companhia aérea finlandesa Finnair a suspender seus serviços para Tartu, na Estônia. A OTAN afirmou que esses incidentes fazem parte de uma campanha intensificada de atividades que a Rússia continua a realizar na área euroatlântica, incluindo em territórios da aliança e por meio de proxies, que envolve sabotagem, atos de violência, interferência cibernética e eletrônica, campanhas de desinformação e outras operações híbridas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.